Eu sou o Padre Antônio Polante, que sou natural de Guarani das Missões, uma cidade muito bonita, tem 8.000 habitantes, bastante descendentes poloneses, é a capital do Rio Grande do Sul dos poloneses. Na minha família, nós tinha algum costume polonês. Cada noite, junto com o pai e a mãe, nós rezávamos o terço em família, e também nós levava sempre no sábado santo alimentos para abençoar para a Páscoa, e muitas outras coisas assim que foi desaparecendo. Mas a língua polonesa nós não cultivávamos porque somos de quinta geração dos poloneses no Brasil. Então a língua foi se perdendo ao longo do tempo. Eu era professor antes de ir para o seminário e eu pregava retiro para jovens. E numas férias aconteceu que eu fui pregar retiro na minha própria cidade, onde trabalhavam os padres da Sociedade de Cristo. E o padre, na época que estava lá, gostou muito do que eu falei e me disse: olha, por que você não quer ser padre? Seria um bom padre. Eu disse: olha, eu por enquanto não quero, estou dando aula, estou bem. Mas cheguei em casa e brinquei com a minha mãe. Disse: ó, mãe, eu vou ser padre. A mãe me chamou: oh, que bom, anjinho. Fico muito feliz por isso. E aí eu fui na cidade e no outro dia voltei, quando fiquei sabendo, toda a vila, toda a comunidade já sabia que eu ia ser padre. Eu perguntei: mas por quê? Quem falou? Tua mãe. Aí eu decidi ir. E fui falar com o padre da Sociedade de Cristo, porque eles desde o começo estavam trabalhando lá na paróquia de Guarani das Missões. Fui falar com ele e aí o padre me encaminhou para a congregação e assim eu fui estudar para a Polônia. Bom, eu quando decidi ir para a Polônia para estudar no seminário, eu não sabia nada em polonês. Aí quando eu cheguei lá no seminário, as pessoas diziam bom dia, boa tarde, eu dizia só sim e não, né, porque eu não sabia o que era. Mas depois comecei a aprender a língua, né? Então no começo até os colegas faziam algumas brincadeiras comigo, né, para me dizer coisas feias e coisas, mas aos poucos eu fui aprendendo. E eu me lembro que entrei no noviciado, comecei a estudar, em 3 meses aprendi 859 palavras. Aí eu já conseguia me virar. Então eu estudava bastante para assim aprender. Mas uma pessoa me ajudou muito, porque ele trabalhou na Itália, aí eu não conseguia falar e explicar as coisas, e aí ele falava em italiano e eu entendia mais ou menos, e eu falava português e a gente ia assim. E depois as dificuldades foram muitas. Primeiro, a língua difícil. Segundo, o clima. O clima era muito frio. Eu me lembro o inverno, a primeira vez era dia 2 de novembro, nós estávamos no cemitério, era muito frio, quase não aguentava de frio, né? Primeira vez que eu vi neve na minha vida, né? E aí de noite eu não conseguia dormir, porque o clima na Polônia era seco, e ainda ligava os aquecedores, o ar secava, e eu perdia muito sangue pelo nariz, né? Porque arrebentava a veia que tinha no nariz. Mas uma vez, até de tão difícil que estava, foi no padre mestre do noviciado e disse que queria ir embora, queria desistir, porque não estava conseguindo a língua, o clima, a comida diferente. Aí o padre disse: tá bom, daqui 1 mês eu compro a passagem para você. E depois, quando passou 1 mês, ele chegou e disse: e aí, Antônio, você quer ir no Brasil? Eu digo: não, se o senhor não comprou a passagem, eu quero continuar a minha vocação, quero continuar para ver se eu vou conseguir ou não. E aí depois de 1 ano de noviciado, fui para o seminário, e no seminário também continuou
as dificuldades por causa da língua, nos estudos, mas graças a Deus sempre com a ajuda de alguns colegas a gente sempre conseguia passar e vencer. E também lá eu sentia muito a saudade que da língua, da música, da cultura, das pessoas. Sentia a saudade do chimarrão, né, que eu era acostumado a tomar chimarrão e lá não tinha, né, então várias coisas assim traziam saudade. Mas eu tinha um objetivo bem maior, que era de ser sacerdote e ser padre, e lutei até o fim e graças a Deus consegui. E entre elas tem muitas outras histórias que fosse contar das novidades, né, que eu não tinha medo de falar, mas às vezes falava coisas que não tinham nenhum sentido, né, mas as pessoas na época entendiam e assim, vamos dizer, foi graças a Deus consegui terminar os estudos e em 2002 fui ordenado em Guarani das Missões. Eu voltei no ano 2002 para o Brasil, fui ordenado na minha paróquia de Guarani das Missões e a cidade, 7 de setembro, onde a minha mãe estava morando, eu era o primeiro padre da cidade. Então isso foi um evento muito especial, onde foi feita uma promoção vocacional, várias congregações vieram para fazer esse trabalho de promoção vocacional. E é interessante que toda a comunidade se reuniu para essa grande festa. Então foi uma grande festa, a cidade de Guarani das Missões, na verdade, quase parou para esta ordenação. E na primeira missa foi na minha comunidade, onde eu nascia, onde minha mãe morava, Linha Bareira, e foi muito interessante porque era o primeiro religioso e o primeiro padre dessa cidade, e era o único padre na época. A cidade se juntou, fizeram bastante coisa, entre elas até fizeram a estrada principal para a procissão. A minha mãe me deu a bênção na escolinha, onde eu estudei até a 4ª série, para assim entrar e rezar essa primeira missa. A primeira missa tinha muitas pessoas, todo mundo curioso para ver como é que seria essa primeira missa do Padre Novo, né? Bom, a minha primeira paróquia foi Santana Cruz Machado, onde fui pároco, trabalhei com o Padre Daniel, ele estava há 30 anos na paróquia e ele estava me ajudando. A paróquia é muito grande, tinha na minha época, entre escolas e comunidades, igrejinhas, tinha 57 comunidades. A mais longe era 72 quilômetros e lá nós andava somente de Fuca, porque o autocarro era muito difícil para entrar. A característica de lá é muito interessante. Lá tem a maioria polonesa. As crianças iam para a escola e aprendiam o português recém na escola, algumas. Bastante descendentes de poloneses, e o padre, na época que ficou 33 anos lá, o Padre Daniel, cultivava muito a cultura polonesa e a língua. E lá as pessoas aprendiam e continuavam estudando nas escolas o polonês. E depois de lá, fui trabalhar em Guarani das Missões, na minha terra natal. E eu no começo não queria ir, porque a minha terra, todo mundo me conhece, e pensar o que uma pessoa assim, pobre, simples, vai nos ensinar. Mas posso dizer que o Guarani das Missões foi uma paróquia que eu me dei muito bem, fiz um ótimo trabalho, as pessoas me ajudaram, né, e foi muito importante. E Guarani das Missões também é uma paróquia, e a cidade é típica polonesa, é a capital do Rio Grande do Sul dos poloneses, tem grupo folclórico,
Tem a língua polonesa é cultivada nas escolas municipais até hoje. Também tem a Polfesta, que é uma festa típica de Guarani das Missões, onde a gente vê muita cultura polonesa, comida típica polonesa e outras coisas. É interessante ainda falar de Guarani das Missões, que nós temos o santuário lá de Częstochowa, Monte Claro. Esse santuário é muito importante, onde as pessoas veem o valor que tem a Nossa Senhora para os poloneses. E sempre dizem assim: os poloneses saíram da Polônia com Deus e vieram com Nossa Senhora, e Nossa Senhora acompanhava eles, por isso são muito devotos de Nossa Senhora. Depois de Guarani das Missões eu fui trabalhar no Rio do Campo. Rio do Campo é uma cidade pequenininha, mas lá tinha poucos poloneses, eram mais italianos e alemães. Também gostei muito, é uma cidade bem pequena, mas é muito interessante. Coisa típica lá, que assim eu notei, é a fé que as pessoas têm. E depois de lá eu vim trabalhar em Balsa Nova. Balsa Nova é uma cidade muito bonita, pequena, mas de pessoas que têm bastante fé e, acima de tudo, pessoas que se esforçam para o crescimento da comunidade. E Balsa Nova tem um grupo folclórico polonês muito forte, que levam o nome da cidade a todos os lugares onde eles vão dançar, né? E é bem cultivado e as pessoas amam aquilo que fazem. E depois fui trabalhar um ano lá em Campo Largo, em Bateias. Uma comunidade muito grande, na época tinha 26 comunidades com a matriz, onde fiz um bom trabalho. E também tem bastante poloneses em 2 ou 3 comunidades, onde eles realmente cultivam essas coisas boas que trouxeram da Polônia. Entre eles, a bênção dos alimentos que é feito na matriz e nessas 2 comunidades. E depois, estou agora atualmente trabalhando na paróquia São Pedro São Paulo, aqui em Curitiba, uma paróquia grande, e tem todo o bairro tem na base de 40 mil habitantes, né? Então é um trabalho bem diferente do que o outro, e eu estou fazendo visitas às casas para assim ter esse conhecimento dessas pessoas. E aqui na paróquia São Pedro São Paulo é muito interessante a liderança. A liderança é forte, as pessoas lutam pelos seus objetivos, ajudam a comunidade, né? Então tem muitos movimentos pastorais e graças a Deus está indo tudo para frente. Primeiro, as diferenças que há entre a nossa igreja aqui no Brasil e a polonesa é que aqui no Brasil as pessoas trabalham bastante, o leigo tem um papel muito importante, né? Nós temos ministro da Eucaristia, temos catequistas, enquanto na Polônia, eu quando vivi 7 anos lá, naquela época ainda não existia nem ministro da Eucaristia, e a catequese era dada nas escolas, né, pelos padres. Aqui, talvez por ter poucos padres, o leigo se engaja bastante. Então a catequese é dada pelo leigo na paróquia, né, onde tem uma formação de 5 anos para assim terminar toda a catequese. E na Polônia é dada nas escolas, mas os padres que dão. É essa a grande diferença. E também na Polônia tinha bastante vocações e tem, né, por isso que não estava faltando padre, e o padre podia fazer essa missão, enquanto aqui no Brasil nós temos poucos padres e os leigos fazem um bom trabalho. Olha, no Brasil nós precisamos de padres, e
muitos padres poloneses a gente precisa por um motivo simples. Tem pessoas que são de quinta ou sexta descendência de poloneses, eles muitas vezes querem se confessar com um padre polonês, vão em busca de um padre polonês. Eu tive vários exemplos, principalmente em Cruz Machado, onde trabalhei, as pessoas se confessavam em polonês. É um polonês mais antigo, mas que a gente conseguia entender. Então, nós aqui no Brasil temos poucas vocações e necessitamos bastante de sacerdotes, e também o padre polonês ele é muito importante porque ele traz a cultura da terra, da Polônia, e acima de tudo sou muito devoto de Nossa Senhora, né? E o povo admira isso e gosta muito. Então, para mim, eu acho assim que os padres poloneses a gente precisa por vários motivos que são para a formação das pessoas e, acima de tudo, para atender essas pessoas que emigraram há muito tempo da Polônia aqui para o Brasil, né? E eles querem se confessar e rezar em polonês. O padre da Sociedade de Cristo, ele tem um grande valor para a cultura polonesa, para a Polônia e, acima de tudo, a missão que ele faz aqui no Brasil, que é muito importante. Tem padres que eu conheço que estão 55 anos aqui, doaram a sua vida, fizeram de tudo pelo povo brasileiro, porque eles amam isso que fazem. E isso é muito importante. Quanto mais padres a gente conseguir, né, tomara que a gente consiga mais padres da Sociedade de Cristo para exercer essa linda missão de ser missionários aqui no Brasil.